Fala, futuras calouras da UFPR, como é que vocês estão? Olha só, esse vídeo aqui, ele foi muito pedido e esse vídeo promete, porque é o vídeo que eu vou te apresentar a prova de matemática da UFPR, para você saber ponto por ponto dessa prova e é que é algo super necessário para você ir bem na prova. Vocês vão ver nesse vídeo ainda conteúdos que basicamente outras provas esquecem e a UFPR gosta de cobrar. Por isso que eu sempre menciono que você conhecer a prova muito bem é um passo super importante, mais até do que ser o gênio do ensino médio, do que ser super inteligente. O ponto é você conhecer a prova, porque não adianta de nada você ser muito inteligente e estudar os conteúdos errados. Então aqui vocês vão aprender quais são os conteúdos que vocês precisam estudar para ir bem na prova de matemática da UFPR e também vocês vão ver que ela é uma prova fácil. Por que eu digo isso? Porque muita gente tem dificuldade com matemática. Tudo bem, normal, né? Acho que é uma das matérias que as pessoas mais têm dificuldade. Mas nesse vídeo vocês vão ver que ela tem questões fáceis e que conhecer a prova também vai te ajudar a ter um estudo mais assertivo que torna ela fácil. Fora que, se comparada a outras provas, a UFPR tem uma prova de matemática que é mais fácil. Sério, se vocês pegarem tipo, a prova de matemática da UFPR e saírem comparando com de outros vestibulares, vocês vão ver que a da UFPR ela é mais fácil. Só que, claro, não adianta de nada ela ser um pouco mais fácil se você estuda os conteúdos errados. Por isso, o vídeo de hoje. Por isso que vocês gostam tanto desse tema, desses vídeos que eu falo sobre o que mais cai em cada matéria. Por isso também que já deixa o like nesse vídeo, porque uma coisa que é louca, sabe? Aí, detalhe, esse vídeo aqui não vai ser vídeo de 10 minutos, tá? Eu já vou eliminando os fracos aqui. Esse vídeo é pros fortes. Por quê? Porque eu não consigo te explicar a prova da UFPR num vídeo de 10 minutos. Então, se tu tá aqui pensando que vai ser um videozinho de 10 minutos, que eu vou passar a mão na tua cabeça e falar, tudo isso aqui. Não, eu vou te apresentar a prova da UFPR pra você ir muito bem nela. Se você acha que isso vai ser possível com um vídeo de 10 minutos, aqui não é teu lugar. O ponto é, começa a sair uns 15 do vídeo já. Mas é assim, tem que filtrar e deixar só os fortes, galera comprometida. A parada é a seguinte. Já deixa o like aqui, porque eu vejo, é muito louco, o vídeo que eu falo assim, deixa o like, tem mais likes do que vídeos que eu não falo, porque às vezes você gosta tanto do vídeo, mas tu esquece, então já deixa o like aqui nesse vídeo. Galera, a parada é a seguinte, eu vou mostrando a prova para vocês também, tá? Eu vou abrir aqui, eu abri as provas e eu vou mostrando no Word também, eu vou escrevendo detalhe. Esse PDF, o PDF que vai sair aqui com os conteúdos mais importantes, tá? Já vamos mudar para cá. Vai ir para os grupos do desafio salvando sua aprovação na UFPR. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele no dia 13 de janeiro, ele vai ao ar dia 13 de janeiro, tá? E eu tô montando o evento 100% online, 100% gratuito, chamado Desafio Salvando Sua Aprovação na UFPR. Por quê? Porque a UFPR tá chegando, o vestibular tá chegando, e eu vou fazer esse evento para falar como ter um estudo na reta final que vai aumentar a tua nota nessa reta final e como eu também fiz para aumentar minha nota na reta final e passar em primeiro lugar no curso de Direito da UFPR. Então assim, para se cadastrar nesse evento é muito simples, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário e na descrição para você se cadastrar nesse evento e lá vai ter um grupo, o grupo do WhatsApp que é exclusivo, não é grupo de família não, é o grupo fechado para eu mandar conteúdos também. Tem vários grupos, você vai entrar lá, vai ter desafio salvando alguma coisa e o número do teu grupo. Eu vou mandar em todos os grupos, tá? Então você entra lá, se cadastra pro evento, que você vai participar do evento também e vai receber o PDF desse vídeo. Galera, os recados eram esses, então agora vamos começar já. Outra coisa, Instagram, tá? Se você não me segue, Madeira Gabriel _. Lá tem conteúdo diário e isso é muito bom para você estar imerso no âmbito do vestibular e claro, quanto mais você convive com isso, mais isso vai se tornar automático para você e mais você vai aprender. Tu vai aprendendo por osmose, mais ou menos assim. Então assim, como eu falei, ela é uma prova mais fácil se comparado a outras provas, mas você precisa conhecer ela. Vocês vão ver que tem conteúdos aqui que são tipo fáceis, matemática básica, só que se você não sabe o que ela quer de ti na matemática básica, não adianta. E tem outros também que não são tão estudados, por quê? Porque não caem em outras provas e a UFPR gosta de cobrar. Então aquela pessoa que ela tem um estudo, sei lá, para várias provas diferentes e não conhece a prova do vestibular da UFPR, vai ter conteúdos que ela não vai estudar, porque em outras provas eles não são tão cobrados. E aí você vai ver na UFPR o índice de incidência desses conteúdos é gigantesco. Tanto que a primeira vez que eu fui fazer o vestibular, teve um conteúdo que, tipo assim, eu nem tinha visto no meu ensino médio.
Eu não sabia não tinha nem ideia de como resolver, porque eu nunca tinha visto ele. Basicamente não foi trabalhado porque não caía tanto nos vestibulares. E tava lá no FPR. E ano passado, tava lá de novo, 2 anos seguidos. Fora todos os anos anteriores que já caíram. Então vamos lá. Primeiro conteúdo de todos, não só porque cai no FPR, inclusive não cai pouco, cai tipo assim, tem provas que tem 2 questões, tem provas que tem até 3, daí mistura um pouco com outro conteúdo, mas todo ano tem. Todo ano tem. Fora que é um conteúdo que serve de base para você acertar os outros. Madeira, qual conteúdo é esse? Obviamente, a boa e velha matemática básica. Esse daqui é um conteúdo que despenca. Despenca no FPR. Não cai não, ele despenca. Todo ano, basicamente, tem uma questão quando não tem mais de uma. Tem anos que tu encontra 2 questões de matemática básica. Se eu não me engano, eu vou mostrar ali pra vocês depois, 2018/2019 teve 2 questões de matemática básica. Mas dentro de matemática básica é um conteúdo muito amplo. Você entra ali em playlists de matemática básica e tem várias aulas. Divisores, critérios para divisão, MMC, tem vários conteúdos. Quais que são, assim, os mais importantes? Primeiro já, que é, assim, muito importante. Razão, na real eu vou colocar aqui, proporção e regra de 3. Regra de 3. Gente, tem gente até que não considera a regra de 3 matemática básica, mas não deixa de ser matemática básica, e também a própria questão das proporções. Isso daqui caiu uma questão ano passado que alguns até poderiam considerar raciocínio lógico, mas em tese é uma questão de proporção. Olha só. No ano de 2018, a densidade populacional da cidade de Curitiba foi estimada em 4.406,96 habitantes por quilômetro quadrado, supondo que a área territorial da cidade seja de 435, o número que mais se aproxima da população estimada é... Você veja que isso aqui é uma questão que ela é matemática básica e você tem várias maneiras de resolver ela. Uma delas é por regra de 3, só que o detalhe aqui, galera, é que eu quero que vocês entendam o racional por trás dessa questão. Muita gente não soube resolver, talvez pelo número quebrado, mas teve pessoas que não souberam responder essa questão pelo fato de não entender ela. E eu quero explicar a questão para vocês. É muito simples. Qual é o problema? Esses números quebrados. Então o que você faz? Você olha para a questão e você muda os números. Você troca os números para ficar uma coisa mais fácil. Eu vou falar para vocês. Ó, na cidade de Curitiba, a cada quilômetro quadrado, a cada quarteirão vai ter 1 quilômetro quadrado. Em cada quarteirão moram 10 pessoas. Se eu tiver 10 quarteirões, quantos habitantes eu vou ter? Cada quarteirão, 10 pessoas. Eu tenho 10 quarteirões. Quantos habitantes eu vou ter? 10 vezes 10. 10 habitantes por quarteirão, 10 quarteirões, 100 habitantes. 10 vezes 10. Você percebe que é muito simples? E essa questão era isso daqui. Era uma multiplicação, você multiplicava um pelo outro. Qual que era o problema? Muita gente não conseguiu fazer essa multiplicação com esses números aqui quebrados. Mas muita gente não conseguiu pelo racional da questão. E o racional é esse. Agora, você aprender a fazer continha com vírgula e os caramba, daí é a matemática básica que você tem que aprender e também entender essas partes de proporção. No vestibular de 2019 também cai todo ano. Se vocês forem ver, assim, todo ano tem uma questão de matemática básica. Às vezes não é de proporção e aí os outros temas que eu vou mostrar pra vocês. Mas olha só. Essa daqui, ó, ela falava de uma carga suportada por uma viga e tudo mais, só que aqui também envolvia um pouco de volume, que é uma coisa que a gente vai ver na parte de geometria, que também eu vou falar ainda de geometria, o que cai de geometria, porque geometria é muito amplo, né? E essa daqui também é uma outra questão de matemática básica. Essa daqui também pode ser considerada matemática básica. Diana pretende distribuir 6 litros de geleia em 25 potes iguais. Cada pote possui internamente o formato de uma base quadrada, barará. Envolve também, olha lá, qual é a altura. Envolve também uma certa matemática básica com proporção e, claro, também uma parte de volume que é super importante. Agora, essa daqui é matemática básica pura, mas tipo assim, pura. Vocês veem que tem 3 questões que podem, de certa forma, ser consideradas matemática básica, por mais que essas aqui envolvam ali uma parte de geometria, né? Agora, essa daqui é matemática básica pura. Isso daqui é MMC e MDC, que é um outro conteúdo que vocês também precisam estudar, porque já caiu, teve um ano que era das correias dentadas. Vamos achar aqui, eu acho que é esse ano aqui. Eu não anotei o número, mas tem a questão. Era dos dentes das correias, que vocês já vão ver a questão também. Não era esse ano daqui? Então era esse daqui, 2015, eu acho. Se não for esse, depois eu procuro e vou colocar no PDF. Porque detalhe, galera, esse PDF eu vou colocando, era essa daqui, ó. Essa daqui também é uma questão de matemática básica, falando de voltas nas correias dentadas aqui, que basicamente é matemática básica também, engrenagem, envolve múltiplo MMC, múltiplo multiplicador comum, e MDC. Tá? É um tema que cai dentro de matemática básica e vocês... Eita, o que eu fiz aqui?
Caramba, fechei as provas. Puta merda, fechei as provas. Então aqui, vamos colocar aqui MMC e MDC, tá? Outro conteúdo que, gente, despenca em matemática básica, porcentagem. Meu Deus, isso daqui, se você tá indo para o UFPR sem saber porcentagem, você tá indo pro lugar errado. Deixa eu entrar aqui que eu vou pesquisar as provas. Você precisa saber porcentagem. Porcentagem, tem ano que cai 2 questões de porcentagem. Tipo assim, é matemática básica pura e você precisa saber. Detalhe, como eu falei, depois eu vou colocar as questões de exemplos para vocês treinarem nesse PDF, tá? Então assim, matemática básica, ele é um tema que você precisa não só saber para resolver as questões que vão cair de matemática básica, mas é um tema que vocês também precisam de saber para resolver as outras questões, porque você não consegue resolver uma questão de exponencial, de função exponencial, que é um outro tema que a gente já vai falar mais para frente, junto com outro que cai também, que você não consegue resolver se você não souber propriedade de expoente, se você não souber o que é uma função, se você não souber o que é um gráfico. Então você precisa de matemática básica. É um detalhe também, para quem tem dificuldade em matemática, pega a dica, você vai acrescentar uma aulinha de matemática básica no teu cronograma. Então, sei lá quantas aulas de matemática você tem. Primeiro, também, que já vale mencionar, se você tem dificuldade em matemática e você estuda, sei lá, umas 2 vezes na semana, uma vez na semana, você já tá meio errado, já tá no caminho errado, porque quanto mais dificuldade, mais você precisa aumentar essa matéria no teu cronograma. Então, por exemplo, se uma pessoa tem bastante dificuldade em matemática e tem facilidade em história, você veja que não faz sentido ela colocar, sei lá, 5 aulas de história e 2 de matemática. Por mais que história possa contar a mesma coisa, se ela tem dificuldade em matemática e facilidade em história, é prudente que ela tenha mais aulas de matemática do que história. E a gente tende a fugir disso. A gente não quer ter aulas dessas matérias porque a gente não gosta. Então você precisa ter aulas delas. Você pode ver que eu tava só procurando... eu tava abrindo as provas mesmo. Abri todas as provas aqui de novo, tá? Então assim, como eu falei, porcentagem é o tema que cai tipo muito nessa parte de matemática básica. Vamos até ver aqui se a gente acha uma questãozinha de porcentagem para mostrar para vocês. E gente, é matemática básica pura. Olha essa daqui, olha essa daqui. Isso daqui é nada mais nada menos que matemática básica. Ele fala ali da tabela ao lado, que representa o número de solicitações, tal, vai ter um número aqui, e vai ter aqui, ó, para você colocar a porcentagem de cada um dos trimestres. Então, tu pode ver que tem 4 trimestres e a porcentagem de cada um deles. É matemática básica. Olha aqui, outra questão que, de certa forma, também envolve aquela parte de geometria, mas entra também, se você não souber o básico da matemática básica, tu não resolve, tá? Então, assim, são questões que são muito comuns. Tipo assim, vocês podem ver, depois vai ter várias para vocês treinarem aqui, mas que todo ano vai ter uma questão de matemática básica. Todo ano, quando não vai ter mais do que uma. Então, estudem muito, especialmente porque vai servir de base para acertar as outras questões, tá certo? Aqui cheguei na parte de matemática. Galera, vamos lá. Olha essa daqui também, outra de matemática básica. O aplicativo do celular, bararará, em minutos até a decolagem do voo, que vai acontecer às 13h37. Marcel usou o aplicativo e descobriu que faltavam 217 minutos para a decolagem do seu voo. Supondo que não haja atrasos, a que horas o voo do Marcel deverá decolar? Questão de minutos, horas, converter horas, minutos, matemática básica, entendeu? Então assim, matemática básica é o poder na UFPR. Você não pode ir para essa prova sem saber matemática básica. Eu diria que principalmente porcentagem e regra de 3 ali. São temas fundamentais mesmo. Gente, próximo tema que, tipo, também cai basicamente todo ano, quase todo ano vai ter, que é probabilidade. Esse daqui é um tema que é meio odiado por algumas pessoas, muitas pessoas não gostam desse tema. Mas antes de tudo, foca como que eu posso dizer isso aqui? Foca no racional por trás da parada, no racional por trás da fórmula ou da resolução. Porque o que acontece? Gente, muitas pessoas, quando chegam nesse assunto e aí envolve combinatória, que é uma coisa que eu também vou colocar aqui, tem uma noção básica. Tipo, tenha uma noção básica de combinatória, porque para resolver
alguns exercícios de probabilidade, você vai precisar de noções de combinatória, de análise combinatória. Você vai precisar de ter algumas noções de, PFC, princípio fundamental da contagem, do próprio fatorial e tudo mais. Então você precisa para resolver probabilidade. Porque o que acontece? Quando eu falo probabilidade, muitas pessoas vão pegar aqui e falar, vou só estudar probabilidade. Daí cai questão na UFPR que vai envolver algum assunto de combinatória e você não estudou combinatória, você foi direto para probabilidade. Então assim, uma noção básica de combinatória você precisa para resolver certos assuntos de probabilidade. Mas o que eu quero dizer com focar no racional por trás da fórmula? É muito simples, é muito simples. Muitas pessoas piram com as fórmulas, do tipo, pega um resumo de probabilidade na internet e vai ver várias fórmulas. Nossa, fórmula X, 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 fórmula Y, fórmula Z, não sei o que, essa aqui eu resolvo quando tem tal coisa, essa aqui eu resolvo. Só que tem assuntos, tem questões de probabilidade que tu não precisa de fórmula. Tu não precisa. Se você entender o assunto, se você entender o racional por trás da questão, você não precisa de fórmula. Madeira, como assim? Um exemplo simples. O que é você pegar uma moeda, eu não tenho uma moeda aqui, eu devia ter trazido uma moeda, mas enfim. Você pegar uma moeda e você jogar ela pra cima, qual é a probabilidade de dar cara ou coroa? Não precisa de fórmula. Se você entender que você jogando a moeda para cima, ela pode ter duas opções, cara ou coroa. Se eu quiser que a moeda caia com a face virada para cima sendo coroa, eu joguei a moeda, joguei. Ela caiu no chão. Qual face pode ficar virada para cima? Cara ou coroa. Mas qual eu quero? Eu quero coroa. Então tu concorda que vai ser 1 sobre 2? Ou seja, eu tenho 50% de acontecer o que eu quero, 50%. Mas se eu jogar um dado ele vai ter 6 possibilidades, né, de ficar virada para cima. Vai ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. E se eu quiser que só fique virado para cima o número 4, você não concorda comigo que a probabilidade disso acontecer é 1 sobre 6? É 1 sobre 6. Que dá mais ou menos isso aqui, se a gente for fazer a conta, dá mais ou menos 16%, se eu não me engano. Madeira, não sei fazer porcentagem. Opa, então você está esquecendo do básico aqui, que cai na UFPR. E você veja, quando eu falo que matemática básica serve não só para você acertar questões de matemática básica, mas também para você acertar outras questões, é isso que eu estou dizendo. Se você não sabe transformar fração em porcentagem, você está precisando voltar lá na matemática básica. Então assim, probabilidade é um assunto extremamente comum. Do tipo assim, quase todo ano vai ter uma questão. Vocês querem ver? Ano passado caiu uma questão bem legal, inclusive, que era do macaco. Quer ver? Vamos colocar aqui macaco, vamos pesquisar aqui macaco, ver se a gente acha. Aqui, ó. Uma adaptação do teorema do macaco, tararará, afirma que o macaco, digitando aleatoriamente num teclado de computador, mais cedo ou mais tarde, escreverá a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Que loucura isso daqui. Imagine que o macaco digite a sequência aleatória de 3 letras de um teclado que tem as seguintes letras. Qual a probabilidade desse macaco escrever? Para você resolver essa questão aqui, você vai precisar de matemática básica também. Você vai escrever, por exemplo, 1 sobre 5, vezes 1 sobre 5, vezes 1 sobre 5. Né? Digamos aqui, ó. Você escreveria aqui 1 sobre 5, vezes 1 sobre 5. Que 5 feio do caralho. 1 vezes 5. Se você não sabe lá da matemática básica multiplicar frações, você não consegue chegar nessa resposta daqui. Tu não consegue. Como que você resolve multiplicação de frações? Matemática básica. Você sabe que você multiplica de cima e multiplica de baixo também. E aí 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. Então vai ser 1 sobre 125. Que 2 feio. Enfim, não sei como é que aqueles professores conseguem ter essas habilidades loucas de ficar desenhando aqui. Mas a parada é a seguinte, você precisa de matemática básica, você precisa saber probabilidade. Madeira cai todo ano. Não é que cai todo ano, mas cai muito. Tipo, despenca. Sei lá, se você pegar uns 10 anos de prova, uns 2 anos mais ou menos não vai ter caído a probabilidade. Mas cai muito, muito. Essa daqui, por exemplo, que caiu no ano de 2018/2019, ela era uma questão que te falava qual é a probabilidade. Só que ela também envolvia uma certa combinatória, por isso que você precisa. Não queira só estudar a probabilidade. Isso daqui é uma questão basicamente só de probabilidade. Mas tem questões que envolvem combinatória, então você precisa também. Galera, tem várias e sempre vai ser mais num sentido de tipo assim, te dar uma situação e te perguntar qual a probabilidade do evento acontecer. Essa daqui você pode ver que já era uma questão que era um pouco mais de combinatória do que probabilidade, tá?
Essa daqui, a questão 52. Então, tipo assim, o número de letras, bararará, por exemplo, as sequências. Isso aqui é aqueles anadogramas, enfim. Satisfazem as duas regras acima, enquanto não satisfaz, quantos elementos distintos. Isso, gente, quantos elementos distintos? Falou nisso daqui, é análise combinatória. Tenha uma noção básica de combinatória, tá? Para o UFPR isso é muito importante. Se vocês forem ver, aqui, ó, nessa daqui também tinha uma questão. Olha só. Essa daqui era uma questão que também falava qual é a probabilidade. Você vê que essa merda despenca na UFPR. Despenca. Então, tipo assim, qual é a probabilidade de cair no teu vestibular uma questão de probabilidade? Gigantesca. Gigantesca. É em torno de uns 90% a probabilidade a probabilidade de cair uma questão de probabilidade no teu vestibular. Então estuda esse tema. Estuda porque vai estar lá na tua prova. Tenho certeza. Daí vai lá e não tá, né? Mas se não tiver, é exceção. É exceção. Porque pode ver que basicamente quase todo ano vai cair uma questão de probabilidade, quando não de combinatória. Então você precisa estudar esses dois assuntos. Combinatória, porque podem cair questões apenas de combinatória, mas também para ajudar a resolver as questões de probabilidade. Fechou? Galera, partindo pro próximo tema, vamos ver já quanto tempo de vídeo tá. 20 minutos. Show. Vamos lá. Próximo tema que vocês precisam muito estudar para o UFPR, que eu anotei aqui. Inclusive, fazer essa merda desses vídeos dá trabalho, viu? Eu lembro de muita coisa, mas para deixar o vídeo mais completo ainda, eu pego sempre antes e abro as provas, prova por prova, e vou contando, vou vendo todas as questões. Por mais que, para quem é novo aqui e não sabe, eu passei em primeiro lugar no curso de Direito. E eu fiz basicamente todas as provas da UFPR, vou colocar espacial em vez de sólida. Porque tem gente que... Vocês conhecem geometria por espacial ou sólida? Eu vou colocar espacial que eu acho que é mais comum. Tem gente que fala sólida. Mas geometria plana e espacial. Vou colocar até aqui, ó. E ou. Porque as duas são super importantes. Como eu tava falando, pra quem não sabe, eu passei em primeiro lugar no curso de Direito da UFPR. E quando eu fiz a prova, quando eu estudei pro vestibular, né, um dos pilares da minha aprovação foram fazer vários simulados e conhecer muito bem a prova. Só que, querendo ou não, depois de um ano, depois de mais de quase 2 anos do vestibular, tem algumas matérias que eu lembro muito bem e tem algumas outras que eu ainda não lembro tão bem. Aí eu preciso dar uma voltada lá. E por isso já deixa o like aí. Deixa o like porque eu fiquei estudando as provas da UFPR de novo, tá? De novo. Gente, vamos lá. Geometria plana e ou espacial. Por que eu deixei e ou? Porque tem várias questões dessas duas matérias. Tem ano que cai uma ou outra. Tem ano que caem as duas, do tipo cair 2 questões de geometria, sabe? Tem ano que caem até 3, quando pega geometria plana, espacial e até analítica. Então, tipo, 3 questões de geometria na prova. Mas é muito comum ter ou uma ou outra, ou então até as duas. E também a geometria analítica a gente já vai ver, que inclusive tem um tema de geometria analítica que, tipo, meio que só a FPR gosta de cobrar, enquanto outras deixam de lado. Mas aqui, a questão de geometria plana e ou espacial, gente, o básico de geometria plana, triângulos. Mas tipo assim, engula o conteúdo de triângulos. Engula. Esses dias eu tava vendo aquele meme do guri assim chinês que ele pega tipo o conteúdo assim, daí ele pega o conteúdo e coloca na cabeça. Vocês já devem ter visto. É isso que vocês têm que fazer com triângulos. Mas tipo assim, detonar triângulos. Triângulos, áreas das figuras, e aí não só de triângulo, mas área no geral, né? Área de figuras planas, que é outro conteúdo que vocês precisam também engolir, assim, porque cai demais, gente, demais. Por que essa porra tá mudando o espaçamento? Caramba. Olha só, triângulos é um conteúdo que vocês precisam saber as fórmulas, até, e aí não é um conteúdo que cai tanto de triângulos. Triângulos, o que é o essencial? Área. E tem uma outra parada que não cai tanto assim, mas é legal ver, que é aquela parte de triângulo inscrito e circunscrito. Acho que é circunscrito que fala, circunscrito. Que é quando você tem tipo um círculo, dentro do círculo, dentro da circunferência, tu tem um triângulo. Então você saber fazer questões que envolvam triângulos, e aí você saber as classificações de triângulos, você saber até conteúdos que envolvem triângulos, do tipo análises dentro dos triângulos, triângulos, retângulos, triângulos, quando você compara um triângulo com outro, então formas que são proporcionais. Gente, é muito importante, mas tipo assim, quando eu digo geometria plana, você precisa saber isso aqui muito bem, muito bem. Olha aqui. Em um triângulo retângulo, o maior e menor lado medem respectivamente 12 e 4 centímetros. Qual é a área desse triângulo? Gente, é pegar esse conteúdo e ir em
Guli, conteúdo de triângulos, mas tipo assim, você tem que saber muito bem mesmo para geometria. E claro, para geometria espacial, que eu já vou voltar aqui e colocar, para geometria espacial também, né, que é outro tema. Você precisa saber calcular volume de figuras espaciais. Gente, vocês podem ver, e eu até tinha mostrado para vocês inclusive aquelas questões que cobravam volume, né? E envolvia também certa matemática básica. Essa daqui, por exemplo, essa daqui também envolve um pouco de volume, também uma noção de matemática básica. Ano passado, vamos ver, eu não lembro se caiu ano passado propriamente de volume. Olha só, geometria plana aqui. Meu Deus, como é que eu removo isso daqui? Já era. Não sei o que eu fiz. Ferrou. Não sei o que eu fiz. Tem como dar Ctrl Z na parada? Não tem. Vai ficar arriscado daquele jeito ali. Mas a parada é a seguinte, galera. Vocês precisam mesmo saber essa parte de geometria. Aqui nesse ano não caiu propriamente de volume, mas pode ver que 2019 caiu bastante. Caem também questões envolvendo pirâmides. Olha só, essa daqui, qual das alternativas abaixo mais se aproxima do volume dessa pirâmide? Então é um outro conteúdo também, que é volume das figuras espaciais. E vamos até, por que não colocar pirâmides, né? Pirâmides. Mas assim, aqui em volume de figuras espaciais entram tudo. Então você precisa saber o que é um prisma, por exemplo. Você precisa saber cilindro, etc. Que tem também uma outra questão que já caiu de cilindro. É um tema que é muito bom. Quando não cai uma, cai a outra. E quando não cai até as duas, tá? Olha só, essa daqui é uma questão que envolvia qual dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade máxima. O que é capacidade máxima? Volume. Capacidade máxima é volume. E essa daqui foi uma prova que cobrou a espacial e não cobrou a plana. Ah, não, cobrou as duas, olha só. Cobrou a plana e cobrou a espacial também. Então, quando eu falo pra vocês que é um tema super importante, é porque é um tema super importante. Quando não cai uma, cai a outra, ou quando não cai as duas. Olha essa daqui, também envolvendo geometria plana e uma certa relação ali com seno e cosseno. Mas é um tema super importante. Vocês precisam estudar geometria. E até geometria plana e espacial, eu gostava muito de estudar com as questões da FUVEST também. Além, claro, das questões da UFPR. Por que da FUVEST? Porque, porra, a FUVEST tem umas questões sensacionais de geometria, que é um outro tema que cai bastante na FUVEST também, é geometria. E geometria, na verdade, é um tema que cai em vários vestibulares. Só que tem um outro ponto aqui da geometria analítica que eu vou falar pra vocês, que a UFPR mais que gosta de cobrar, os outros nem tanto, por isso que vocês precisam estudar muito bem ele. Mas geometria plana e ou espacial, se você estuda para vestibulares em geral, você vai estar estudando ela. Mas dá uma atenção maior para a UFPR, porque vocês viram, tem prova que caem até duas questões. E todo ano, basicamente, tem uma questão disso. Como eu falei, essa daqui é um outro exemplo, ó. Qual o número mínimo de latas distinta para revestir totalmente o interior desse tanque, que envolve geometria espacial. É uma matéria que vai cair todo ano na tua prova, vai ter lá uma geometria, tá? Olha aqui, ó. Outra questão. Gente, geometria plana e espacial. Estudem. Como eu falei, as questões da FUVEST são ótimas para treinar, até porque algumas têm um nível de dificuldade um pouco maior, e aí você, conseguindo resolver as da FUVEST, aprendendo com elas, outras questões tendem a ficar mais fáceis. E também, porque é uma coisa que é um erro comum, tá? Quando a pessoa resolve estudar para um vestibular, ela acha que ela precisa fazer só questões daquele vestibular. Não, até porque se você for querer resolver, se você for querer estudar geometria e falar assim, Madeira, eu vou estudar geometria e vou estudar só pelas questões de geometria da UFPR, você vai fazer, sei lá, poucas questões, porque por mais que caia todo ano, se você for pegar os anos de provas, você vai fazer poucas questões. Para estudar um conteúdo desse daqui, você vai precisar fazer muito mais questões. Então você vai fazer as do UFPR, mas também vai fazer de outros vestibulares. FUVEST era um que eu gostava demais mesmo de resolver questões de geometria plana e espacial, tá? E agora, o outro tema que despenca também na UFPR e pouca gente estuda, que é a clássica geometria analítica. Eita, não sabe mais português, porra? Analítica. Essa daqui é um tema muito bom para o UFPR. Por quê? Porque tem um tema dentro de geometria analítica, que eu até vou colocar fora de geometria analítica, para vocês verem, para vocês terem ideia da importância dele. Porque o que é geometria analítica? Geometria analítica é esse tipo de questão aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Cadê uma questão bem boa para eu mostrar para vocês o que é geometria analítica? Deixa eu ver aqui. Não, é nessa daqui tem uma questão que mostra que aqui é geometria analítica bem mostrada.
Cadê a prova de matemática? Perdi a prova de matemática? Olha só. Em quantos pontos do plano cartesiano a circunferência de equação e a parábola tal. São questões que envolvem a geometria nesse sentido aqui, ó, com plano cartesiano, no caso com gráfico, envolvendo as retas, envolvendo os pontos desse gráfico. Então, são questões, então, tipo assim, ó, que envolve retas. Qual das retas abaixo é perpendicular à reta? Então, basicamente, geometria analítica são questões que envolvem os gráficos, então, plano cartesiano, você precisa saber o que é isso. Se você não sabe o que é um plano cartesiano, tá te faltando matemática básica. Um plano cartesiano. E aí, veja o benefício de você estar sabendo disso daqui e estar voltando para estudar sistemas, porque eu tô te falando. Tem gente que nem estuda matemática básica, tem gente que nem estuda plano cartesiano, essas coisas. Outra, retas. Porra, você vai ter que saber o que é uma reta, uma equação reduzida de reta. Saber o que é uma reta perpendicular à outra. Você vai saber o que é uma reta paralela. Você vai ter que saber esses pontos aqui das retas dentro de um plano cartesiano. Para não falar do tema, que eu até vou colocar separado aqui. Eu coloquei geometria analítica como 4, eu vou colocar esse outro aqui como 5. Que, de certa forma, é geometria analítica, mas ele é um tema que é muito importante. Muito importante. Equação de circunferência. Por que eu coloco separado? Porque ele é um tema que faz parte de geometria analítica, mas é um tema muito pouco estudado. Tipo assim, ninguém estuda essa merda. Porque ele é um tema que não cai tanto em várias provas. E a UFPR gosta de cobrar esse tema dentro de geometria analítica. Ela adora as retas, o plano cartesiano, a equação reduzida, a perpendicular, paralela, pontos e retas também, áreas, para não dizer áreas, quando você calcula a área dentro do plano cartesiano. Mas esse daqui é um tema fundamental. Mas tipo assim, por que eu digo fundamental? Porque ele cai e pouca gente estuda esse tema. Eu, no meu terceirão, nem vi ele. E quando eu cheguei no primeiro vestibular que eu fiz da UFPR, que foi o vestibular que eu fiz sem saber nada da prova, sem saber como estudar, não tinha estratégia para resolução, reprovei feio no primeiro vestibular que eu fiz, porque eu não tinha nem noção dessas coisas. E óbvio, depois que eu conheci a prova, depois que eu aprendi como estudar, aprendi como resolver a prova, aprendi como controlar meu psicológico, eu tive um desempenho muito bom. E um dos fatores, um dos pilares principais foi conhecer muito bem a prova. E esse daqui é um tema que eu estudei e caiu no meu ano. Caiu ano passado, quando eu fiz a prova, caiu esse tema. E eu tinha estudado ele. Agora, a primeira vez que eu fiz o vestibular, ele caiu e eu não tinha nem estudado, não tinha nem visto esse conteúdo. E não caíram só esses 2 últimos anos, não. Cai vários anos. Você quer ver a questão do ano passado? É a questão que falava aqui, ó. Essa daqui, ó. Questão 10. Era a primeira questão da prova? Era, aqui é biologia. Considere a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é essa daqui. Se você nunca viu a equação de circunferência, você já pirava nessa parte aqui, ó. Só que detalhe, você viu o vídeo do Madeira, você viu o meu vídeo aqui, você entendeu o que cai na prova. Você sabe a prova da UFPR e você vai estudar esse tema. E ele falava aqui, qual das equações abaixo descreve uma circunferência que tangencia B? Questão que se você nunca tivesse visto geometria, equação de circunferência, tu boiava. Essa daqui caiu também. Em quantos pontos do plano cartesiano a circunferência de equação estava lá. Esse ano aqui, ela caiu geometria analítica, mas não foi de equação de circunferência, porque você pode entender que eu coloquei separado aqui, mas está dentro de geometria analítica. Por que eu coloquei separado? Pela importância gigantesca que tem. Você pode ver que esse ano foi reta, mas tem vários outros anos que foram cobrados também a circunferência na parte de geometria analítica. Por isso que é muito importante que vocês estudem. Do tipo assim, entender a equação, porque essa daqui é uma equação que é um pouco difícil se você nunca viu. E você precisa entender ela. A UFPR adora cobrar dentro de geometria analítica e ninguém estuda. Se você estuda algo que ninguém estuda, você tá muito bem. Em terra, em terra de cego, quem tem um olho apenas é rei. Então assim, pode ver aqui, ó, um círculo com centro na origem do plano cartesiano, que envolve também isso daí. Envolve a circunferência dentro do plano cartesiano, que é a geometria analítica. Então, assim, tem várias, e depois vai ter aqui os exemplos das questões que vocês precisam estudar. Equação de circunferência. Galera, vamos lá. Próximo ponto. Olha só, vou até colocar aqui. Pouca gente estuda e a UFPR cobra. Em terra de cego,
Quem tem um olho... Isso daqui eu sempre falo também por causa do Enem. E outra, lama na veia, sabe o que estudar. Galera, pra quem não sabe, lama na veia, a galera compromete... Ó, pra quem não sabe, quando você passa no FPR tem um banho de lama. E galera, lama na veia, galera, lama na veia mesmo, entendeu? Que é sangue no olho pro FPR e que vai passar e vai pro banho de lama, é lama na veia. Galera comprometida, comprometida. Galera que fica até o final dos vídeos, inclusive tem um grupo e depois eu explico como você faz pra entrar no grupo lama na veia. A parada é a seguinte, depois daqui, vem um outro tema também, que pouca gente estuda e a UFPR cobra também. Pouca gente estuda. Na real, antes eu vou falar de um outro tema. Que envolve também. E você precisa saber ele para resolver esse outro que pouca gente estuda, que é saber funções. Gente, funções é um outro tema que também cai basicamente todo ano na prova da UFPR. Quase todo ano cai na prova da UFPR. Funções. Questões envolvendo funções. E a parada aqui é você saber, antes de tudo, saber o que é uma função. Você precisa dessa parte de matemática básica de saber o que é uma função. Domínio, imagem da função, etc. Sem você saber isso aqui, você não consegue prosseguir e também tem alguma questão ou outra que a UFPR vai cobrar isso daqui. Ela costuma cobrar questões mais de cálculo, mas também já aconteceu de cobrar questões mais teóricas envolvendo função. Então saber o que é domínio, imagem. Só que o detalhe é que você precisa disso daqui também para prosseguir no assunto. Então você também precisa saber o que é uma função de primeiro grau. Gente, é a mais básica. Saber lá a desgraça da função de primeiro grau que ela cobra. Ano passado, inclusive, se não me engano, foi uma que ela cobrou. Função de primeiro grau. Para você saber fazer as paradas aqui, ó. Então, essa daqui é uma função de primeiro grau, na realidade é uma inequação, mas também envolve função. Tem várias questões que ela cobra função de primeiro grau mesmo, que é a função mais básica que tem. Gente, juros simples é uma coisa que de certa forma envolve ali uma função, mas nem tanto. Agora, função de primeiro grau é essencial para a UFPR. Mesmo. Você pode ver que aqui, ó, cadê? Aqui é uma questão de função de um tema que a gente já vai ver que também ela cobra muito. Porque o tema que ela cobra tipo, quase todo ano é funções. Só que às vezes ela cobra uma função de primeiro grau, às vezes ela cobra uma função quadrática, que também é outra super importante. Quadrática. E claro, esse que é um dos outros temas que até ia colocar separado igual a questão de circunferência, mas eu vou colocar aqui junto também. Que é a bendita da função exponencial, questões que envolvem função exponencial e logaritmo. Tem acento logaritmo ou não tem? Não deve ter. Enfim, função exponencial e logaritmo tá dentro de funções e ela cobra demais mesmo. E pouca gente estuda esse tema porque vários vestibulares não cobram função exponencial e não cobram logaritmo. E quando você vai ver as questões de funções da UFPR, tem ano que ela cobra uma função de primeiro grau, tem ano que ela cobra uma equação mais fácil, tem ano que ela cobra uma função quadrática. Isso daqui é uma função quadrática que caiu ano passado. Você pode ver, tá aqui também, quadrática, primeiro grau. Mas tem anos que também ela vai lá e vai te cobrar função exponencial, que ela vai te cobrar logaritmo. E aí, se você não estudou esse tema, você estava ferrado. Você vê que aqui, esse ano, teve mais de uma questão de função. Ano passado, funções despencaram. Então, tipo assim, você tem essa daqui, entre as funções abaixo, qual possui o menor erro para o conjunto. Essa daqui é uma questão que envolve função. Essa daqui é uma questão que envolve função. Então, ano passado, despencou função. Não quer dizer que todo ano vai ter 4, 5 questões de função. Essa foi meio que uma exceção do ano passado. Mas todo ano tem funções. Todo ano tem funções, basicamente. Se não tiver, é tipo a exceção da exceção. Entende? E você quer ver a de logaritmo? Tá aqui, ó, função envolvendo logaritmo e exponencial. Tá aqui a questão. E é uma questão que cai. É muito comum de cair. E pouca gente estuda isso. Olha aqui a questão de função. Tá aqui a questão de função. Essa daqui é uma questão que envolve probabilidade log, basicamente. Mas você vê que aqui, ó, caiu uma questão de função mais teórica. Foi como eu falei ali, que você precisa saber isso daqui. Também para resolver essas outras questões, mas também para resolver questões que abordam só isso. É como se fosse matemática básica. Tu precisa para resolver questões de matemática básica e também outras questões. Então aqui, vocês podem ver que caiu. Tem outros anos que também caíram aqui, ó, questão de função um pouco mais teórica. Esse é um exemplo. E aqui,
exponencial e logaritmo. Você pode ver duas questões de funções. Duas. Não é uma matériazinha que cai pouco, não. Cai e muito, e muito. Muito mesmo. Tem ano que cai só uma, tem ano que cai mais do que uma. Você vê que esse ano aqui, ó, 2016/2017, caíram duas. No ano passado, caíram umas 3, 4. 3, 4. Então, é um tema que é muito comum na UFPR. Vamos ver se eu acho mais uma questão aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, logaritmo, função, tal. Você precisa... Gente, nossa, essa daqui nem eu tinha reparado que caíram duas. Só sobre esse tema, esse eu nem tinha reparado. Olha aqui, ó, envolvendo log e envolvendo exponencial também. Você pode ver que é um tema muito comum. Todo ano vai ter uma questão envolvendo função. Olha aqui, ó, isso daqui, querendo ou não, envolve um pouco uma função quadrática e também uma parte de geometria, tá? Mas envolve função. Então, assim, aqui envolve mais uma função seno e cosseno. Essa é uma questão que eu contei ontem. Basicamente, para dizer assim quantas teve em torno de 4 sobre função seno e cosseno. Eu vou anotar aqui. Digamos que teve 4, mais ou menos, entre uns 8 a 10 anos de prova. Função, seno e cosseno. Madeira, é super necessário cair todo ano? Acabei de falar, caiu em torno de 4, ou seja, exponencial e logaritmo cai muito mais, tipo, muito mais. Só que se você tiver um tempo a mais, vale a pena sim dar uma olhada em função seno e cosseno, porque tá dentro de funções, e foi a que caiu ano passado, se eu não me engano, foi de seno e cosseno. Tá aqui, ó, seno e cosseno, que caiu ano passado. Então, esse daqui caiu uma questão que era mais seno e cosseno na parada trigonometria. Mas já caíram outras questões também envolvendo função seno e cosseno, como eu falei para vocês. Em torno de 4 questões. Cadê uma outra que tinha caído aqui que eu quero mostrar para vocês? Era uma questão... Eita, nem sei o que eu fiz aqui agora. Puta merda. Então assim, para não dizer que não cai, cai. Tá aqui, ó, outra de função seno e cosseno, tá vendo? Função envolvendo seno. Madeira, é bom estudar? Olha, para quem tem tempo, para quem já tem a base das outras, vale a pena dar uma estudada, né? O que é mais certeiro que vai cair? É mais certeiro que possa cair uma envolvendo função exponencial ou seno e cosseno. Tá aqui uma outra, olha só, outra envolvendo exponencial. Você vê que cai muito mais do que seno e cosseno. Só que, para quem já tem uma certa base, pode pegar umas questões de seno e cosseno sim para treinar, porque você vê que caíram umas 4 questões. Então... Olha aqui, ó, outro envolvendo exponencial. Gente, exponencial é o poder na UFPR, poder. Seno e cosseno, eu estudaria nessa reta final, se eu já soubesse bem as outras, se eu já tivesse uma certa base em matemática, eu com certeza estudaria. Se eu não sei ainda nem função exponencial, se eu não sei nem o que é uma função, nossa, daí você foca nesses outros itens aqui. Porque você vê que funções é um tema que cai quase todo ano. E dentro de funções, tu tem vários temas, é um tema muito amplo, por isso que eu não gosto também de quando a pessoa fala cai função. Pô, o que cai dentro de função? É o que eu tô te falando aqui. É uma resposta mais elaborada. Você vê que caem essas aqui, mas principalmente exponencial e logaritmo, quando não caem essas daqui juntas. Então, tipo, questões que tem, provas que tem mais de uma questão, que tem 2 questões envolvendo, sei lá, uma de exponencial, uma outra quadrática, provas que envolvem uma exponencial, uma função de primeiro grau, provas que envolvem apenas essas, né? Tem anos que não cai exponencial e logaritmo, mas são exceções. A maior parte das provas vai puxar uma questãozinha, né? E dentro de funções, esses são os tópicos principais. Esse daqui é depois que tu já estiver manjando eles, aí você pode partir, porque é um tema que também pode cair, mas a probabilidade de cair esses outros daqui é muito maior, muito maior. E, gente, é isso também que envolve isso daqui, ó. Quando a gente fala o que mais cai, você está trabalhando com probabilidade, no sentido de você olha as provas anteriores e tu vê o que mais caiu. O que mais caiu? O que eu mostrei para vocês. Uma análise super detalhada dentro de cada tema, o que mais cai dentro de cada tema. Por isso também, gente, o tamanho do vídeo. Eu não vou conseguir, eu poderia muito bem num story te falar isso daqui. Matemática básica, probabilidade, geometria, tanto que eu faço lá, eu falo nos stories. Agora, nada como um vídeo desse super elaborado para mostrar a questão. Para falar temas dentro de temas. Então, dentro disso aqui, dentro disso daqui. O que cai dentro disso? Por isso também que você já vai deixar o like e o comentário no vídeo.
Mas o que eu quero falar pra vocês? Que quando a gente fala de o que mais cai, outra, se você não se inscreveu no desafio, link na descrição, um desafio que vai salvar sua aprovação na reta final, que vai fazer você alavancar a tua nota na reta final. Eu vou passar os caminhos que você precisa. Mas, voltando, quando a gente fala em o que mais cai, a gente está trabalhando com o passado de o que mais caiu. Pode ser que no teu ano a UFPR cobre uma exceção. Só que se você ficar chateado porque a UFPR cobrou exceção, você tá fazendo merda, entendeu? Você tem que entender que se caiu exceção, tava fora do teu controle. Então se no teu ano a UFPR for lá e cobrar uma questão ferrada envolvendo matriz, sabe? Envolvendo matrizes, te cobrar para escrever um determinante de uma matriz de quarta ordem, sei lá. Porra, é uma exceção. Você não poderia imaginar. Por isso que quando a gente tem pouco tempo, você trabalha com o que mais caiu e que provavelmente vai cair. Mas se cair uma exceção na tua prova, saiba que era exceção, você não tinha como se planejar, você fez o que você pôde, que você estudou os conteúdos que mais caem. E eu tenho certeza, mas certeza que desses aqui, se você estudar muito bem eles, muito bem mesmo, você vai garantir uns 5, 6 pontos na prova. Não é brincadeira o que eu tô te falando. Por isso, a importância desses vídeos. Mas pode ter uma questão ou outra que ela vai cobrar uma questão diferente, sei lá, um número complexo. Que ela vai cobrar, sei lá, polinômios. São temas que quase não caem na UFPR. Quase não caem. Mas se cair no teu ano, saiba que era uma exceção. E quando você toma e fala assim, eu vou estudar os que mais caem porque é onde o meu tempo vai estar melhor otimizado. Porra, você pegar 1 hora da tua semana e estudar número complexo, você pegar 1 hora da tua semana e estudar funções, qual que vai ter a possibilidade, a probabilidade de te retornar pontos? 1 hora em funções. Porque tem muito mais chance de você ficar estudando esses temas aqui, ó, e nem caírem. É o que é mais provável que aconteça. Você ficar estudando várias vezes, vários conteúdos assim, e eles nem caírem, enquanto você deixar de estudar esses. Por isso que você precisa estudar muito bem esses conteúdos. Esses daqui são os tópicos para você detonar. Se você quer revisar, são esses os tópicos que você precisa revisar. Lembrando que no desafio Salvando Sua Aprovação na UFPR, eu vou falar mais sobre revisão de conteúdos importantes. Vou falar também conteúdos mais importantes para você focar em determinada matéria. Mas a questão aqui é que esses são temas super importantes. Madeira, eu preciso revisar aqueles outros ali que você mostrou? São temas que têm uma probabilidade muito baixa de cair na tua prova, entendeu? Pode cair? Gente, pode. Pode. Agora, quão provável é? Nossa, baixíssimo. É muito mais provável que caiam esses temas, porque se você for pegar as próprias provas e for ver, você vai ver que são esses os temas que mais caem. Matemática básica, exponencial, desde sempre, entendeu? Equação de circunferência, geometria, probabilidade. Então, assim, pode cair uma questão como essa daqui na tua prova? Pode, uma questão envolvendo números complexos. Pode cair, só que é muito mais difícil. É muito. Se você for pegar 10 anos de prova, você vai ver que caiu uma questão ou outra disso daqui, entendeu? Uma ou outra. E aí, porra, você vai ficar estudando uma semana um conteúdo desse? Não, você vai focar em estudar mais os conteúdos mais importantes que eu acabei de te passar. Lembrando que se tu quer o PDF, vai estar nos grupos, eu vou mandar nos grupos, fora que vai ser muito mais detalhado aqui, tá? Eu vou colocar as questões de exemplo para vocês treinarem também, mostrar as questões da UFPR, eu acho muito importante isso. Outra coisa, segue no Instagram. Galera, seguinte, se você chegou até aqui, você é lama na veia e você é determinado. 47 minutos do vídeo. Deixa o comentário aqui, deixa o like. Outra coisa, manda esse vídeo. Conteúdo bom é conteúdo para ser compartilhado. A gente não pode querer guardar o ouro só para nós. Compartilha esse conteúdo aqui com alguém que vai prestar o vestibular da UFPR também, porque detalhe, quanto mais você ajuda outras pessoas, mais isso retorna para ti. Quanto mais você explica conteúdos para as outras pessoas, mais você que aprende. Quando você está ajudando outras pessoas, quem mais está sendo ajudado é você mesmo. Então manda para outra pessoa também que vai prestar o vestibular. Isso aqui não é só porque eu quero que meu vídeo tenha compartilhamento. Óbvio que eu quero, porra. Eu quero que tenha mais compartilhamento, que o algoritmo me beneficie. Óbvio, por isso que eu falo pra você deixar o like, por isso que eu falo pra você comentar. E por isso que você vai fazer isso, porque você sabe que o conteúdo te ajuda e é uma maneira de você retribuir ajuda também. Agora, quando eu falo em compartilhar, não é só por isso não. É porque também você vai estar ajudando outra pessoa. E isso retorna pra ti, eu tenho certeza. Quando eu tava fazendo vestibular, uma coisa que eu gostava muito era de entrar em grupos de vestibulares e responder dúvidas das galera. Tipo, pô, a pessoa manda uma questão que não conseguiu resolver, eu tentava ajudar a pessoa e resolver a questão pra ela. Porque eu sabia que eu tava ajudando ela, mas também me ajudando. Explicando conteúdo, revisando conteúdos, eu tava me beneficiando também. Então assim,
compartilha, tá? Agora, o like e o comentário é de fato porque eu quero que meu vídeo engaje, porra. É uma maneira também, porque detalhe, como eu falei lá no começo, tem vídeos que eu não falo pra dar like, pra deixar comentário, as pessoas não dão porque esquecem, não porque não gostaram, mas porque esquecem mesmo. E aí, o like, o comentário é uma maneira também de eu entender se vocês estão gostando dos vídeos. Por quê? Porque, porra, os vídeos que mais têm engajamento são esses de o que mais cai. E pelo fato de ter mais engajamento é porque eu fiz mais, entende? Então vocês que vão guiando os conteúdos daqui. Inclusive, deixa também quais conteúdos vocês querem ver, porque o engajamento de vocês e tudo mais mostra pra mim quais são os vídeos que vocês preferem e aí eu foco em fazer mais desses vídeos. Fechou? Que é normalmente o que mais ajuda vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou muito, então deixa o like, deixa o comentário e compartilha o vídeo com alguém. Fechou? Eu vejo você dia 25 de janeiro no desafio Salvando Sua Aprovação no FPR. Até lá!